Você já ouviu falar que para emagrecer tem que cortar o pão da sua vida? Que pão engorda, que inflama, que o glúten é um vilão? E aí você começa aquela saga, troca por tapioca, ou faz o pão de nuvem, ou pior, vive com aquela vontade de comer pão que nunca vai embora? Pois hoje eu vou te mostrar que o pão não é um vilão no emagrecimento. Eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre pão e emagrecimento. Qual a melhor refeição para incluir o pão, quais as quantidades ideais e os melhores tipos de pão, as melhores combinações para quem quer emagrecer e comer pão todos os dias. Sim, todos os dias. Se você acha que o pão é um motivo pelo qual você não emagrece, fica comigo até o final desse vídeo e já aproveita para compartilhar com aquela amiga que tá tentando emagrecer e acha que o pão é um obstáculo. Vamos juntas destruir essa ideia. O pão não é um vilão. Primeiro vamos esclarecer uma coisa aqui. Nenhum alimento por si só faz alguém engordar ou emagrecer. O que importa é o conjunto da alimentação. É como você consome os alimentos e com o pão não é diferente. Sabe o que engorda? Não é a farinha, o glúten ou o pão em si. É o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados, de combinações desbalanceadas. Sabe aquela fulana lá que ela diz que ela emagreceu porque ela cortou o glúten, o pão? Na verdade, não foi isso que fez ela emagrecer. O que fez ela emagrecer foi comer menos. Ela deixou de comer o pão, mas ela parou de comer a coxinha, a torta, a pizza, donuts, aquelas outras coisas que tinham glúten. Então não foi o glúten nem o pão. Foi porque ela realmente mudou a alimentação. Aí tem gente que vem e fala assim, mas é que o trigo não é mais o mesmo. E eu lamento te informar, nada é mais o mesmo. Nem o milho, nem a uva do vinho, nem o arroz, nem nada. As coisas mudaram. Então não fica se apegando a isso. Uma vez o pão fazia bem, agora faz mal por causa do trigo. Não, porque todos os alimentos mudaram, ok? O problema não é o pão. O problema é como que as pessoas consomem ele e o que elas fazem no restante da alimentação. Então agora eu vou te falar sobre os tipos de pão, qual que você deve escolher. Já anota ali para você se organizar, para você pensar naquilo que você tem que observar. Primeiro a questão do integral, tá? A diferença principal está nas fibras entre o pão integral e o pão branco. O integral ele tem mais fibras que ajudam na saciedade, mas o branco ele também pode ser consumido, desde que ele seja combinado com alimentos ricos em fibras e em proteínas, ok? Então escolhe o que você mais gosta. Se você detesta pão integral, coma pão branco. Não faz sentido consumir pão integral se você não gosta. Inclusive pode ser o pão francês. Muito importante é sobre o tipo de produção desse pão. Quanto mais natural, melhor. Se puder ser caseiro, de fermentação natural ou de pequenas padarias, é melhor do que comprar aqueles que são ultraprocessados, cheios de ingredientes artificiais. Mas caso você tenha que comprar esses de pacotinho que são artificiais, então você leia os rótulos, leia a lista de ingredientes e escolha aqueles que têm poucos nomes esquisitos na lista, que tem mais comida e menos ingrediente estranho. E agora, como que você inclui o pão na sua alimentação? Isso é muito importante. Você quer comer pão todos os dias e ainda emagrecer? Assim como fazem as minhas alunas que emagrecem 10, 20, 30 quilos comendo pão absolutamente todo dia. Então, muito bem. Quantidades. Você pode comer, por exemplo, no café da manhã um pão francês e no jantar um pão francês também, tá? Lógico, vai depender das suas preferências, das suas necessidades. Se é um jantar que você tá com muita fome mesmo, fome real, você come 2. Só que o que você tem que fazer, independente se for café da manhã, se for o jantar, se for lanche, você não pode comer o pão sozinho. Você tem que combinar com fontes de proteínas e de fibras para aumentar a saciedade e evitar picos de glicemia, que é muito ruim no processo de emagrecimento. Então, por exemplo, no café da manhã, em vez de comer pão só com manteiga, coma pão com ovo mexido ou com queijo. Isso vai equilibrar a carga glicêmica, você vai ficar mais saciado e vai evitar esses picos de glicose, de insulina que são ruins no processo de emagrecimento. No lanche da tarde é a mesma coisa, poderia ser um pão com queijo branco e colocar tomate dentro. No jantar mais elaborado, fazer um sanduíche com um patezinho de frango desfiado, creme de ricota, salada, entende? Assim você controla a carga glicêmica da refeição. Não tem um horário específico para consumir pão. Pode ser no café da manhã, no lanche, no jantar, desde que esteja nesse contexto equilibrado e com bons acompanhamentos. Agora, sabe uma coisa curiosa? Tem gente que fala assim, eu enjoo de comer ovo todos os dias, mas eu não enjoo de comer pão com manteiga. Sabe por que isso acontece? Porque a gente tem o hábito, é cultural. Provavelmente você foi uma pessoa que foi criada na sua infância, ali com a sua família, comendo pão todos os dias. Então é um alimento muito presente, com memórias afetivas e ele é mais neutro também. Por isso que a gente tem dificuldade de enjoar. E olha, as minhas alunas emagrecem 10, 20, 30 quilos comendo pão todos os dias, ok? Por quê? Porque elas aprenderam a fazer as combinações certas e a ouvir os sinais de fome e saciedade do corpo, ou seja, comer apenas quando sente fome e parar de comer quando estão saciadas. Então o pão pode sim e deve fazer parte de uma alimentação equilibrada de quem gosta de pão. E agora que você já sabe que o pão não é um vilão, me conta aqui nos comentários, você come pão todos os dias?
Qual a sua combinação favorita? Eu quero saber. Se ficou com alguma dúvida também, deixa aqui que eu vou te responder. Ah, e não esqueça de se inscrever no meu canal para mais conteúdos como esse. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como organizar refeições práticas e equilibradas para emagrecer, comendo de tudo, sem abrir mão daquilo que você ama. Vamos juntas transformar a sua relação com a comida e eliminar aquele peso que está incomodando.